Meus queridos, hoje nós somos chamados a meditar, refletir e a vencer uma tendência que trazemos muitas vezes de deixar para depois. Deixar para fazer depois. Nós estamos no capítulo 8 do nosso livro, o livro do combate espiritual à paz interior, onde nós somos convidados a combater a negligência, ou poderíamos dizer, essa frouxidão, essa preguiça. E hoje nós vamos descobrir algo muito interessante sobre este mal que por vezes pode estar enraizado em nós. E não podemos nos entregar. Veja, nem sempre, interessante que Dom Lorenzo vai trazer, nem sempre, não é? Essa preguiça significa não fazer nada. Muitas vezes até estamos fazendo muitas coisas, mas se não estamos fazendo aquilo que nos é devido fazer, nós também estamos nos entregando a este mal, o que ele chama de negligência. Eu estou negligenciando aquilo que são os meus deveres, aquilo que deveria vir por primeiro. Então vamos meditar sobre isso, quantas vidas paralisadas. Muitas pessoas inclusive chegam e dizem: Maria Raquel, que mal está. O dia passou o dia inteiro, parece que eu não fiz nada. Ainda mais hoje, não é? Com as redes sociais, a todo tempo nós somos interrompidos, os estímulos aí que chegam a todo tempo, é um SMS, é um WhatsApp, não é? É uma chamada, é uma ligação. E às vezes se nós não temos uma força interior, se nós não temos uma ordem, nós podemos acabar nos entregando, negligenciando aquilo que é o mais importante. Interessante, recebemos outro dia uma esposa aqui, a Ana Clara, e falando sobre como organizar para não negligenciar e combater também as distrações ou até essa preguiça espiritual. Nós vamos falar sobre isso à luz do catecismo da Sagrada Escritura. E ela dizia: irmã Maria Raquel, quando eu acordo, eu imagino um caminhão. E como é que você coloca coisas dentro de um caminhão? Você vai colocar pedras, areia. Você primeiro tem que colocar as pedras maiores no caminhão. Depois que você coloca as pedras maiores, ou seja, aquilo que é primordial no seu dia. E ela dizia: para nós o primordial, a Santa Missa. A Santa Missa é o primordial. Então a primeira coisa que eu preciso saber no meu dia é que horas que nós vamos à Santa Missa. São de missa diária. A partir do horário da Santa Missa eu consigo então organizar todas as outras coisas. Ela é autônoma. Você que trabalha, não é? Trabalha numa empresa, tem o seu horário. Então vai ter que vir. Você vai ter que ajustar primeiro o horário do trabalho. E aí, não que a missa seja menos importante, não é? Mas você não tem como mexer no seu horário de trabalho. Se você entra às 8 e sai às 18, às 17, você não tem como liberdade para mexer nisso aí. Mas depois você vem com as pedras maiores, a Santa Missa, aquilo que é essencial no seu dia, aquilo que não pode faltar. O seu momento de oração, isso aqui, não é? Quantos aí que estão colocando a pedra maior do dia? Estou colocando ali, está acordando irmã na madrugada, porque se eu não rezo na madrugada, eu não consigo rezar mais. Eu e a irmã Maria Joana também nos dispomos, né? Fizemos um propósito também de não deixar o exercício físico. Muito importante, não é? E eu falava assim, a gente não tem um horário no dia para este exercício, a gente já não quer muito ir, né, pessoal? Mas se não tem um horário determinado, a gente não consegue. Se a gente começar o dia, já liga o celular, começa nas redes sociais, e vai respondendo no WhatsApp, vai respondendo no Instagram, o dia passou, e você não colocou as pedras maiores. Porque a gente sabe, responde uma mensagem, se prolifera em 10, né? Então, as pedras maiores, aquilo que não pode faltar. Depois vem as pedras menores. Não é? Depois vem a areia, que ela vai se encaixando bem, ela vai entrar em todo orifício que tiver ali, a areia vai entrar, e assim esse caminhão fica bem organizado. Então aqui está uma dica, começar por aquilo que é essencial. É aquilo que aconteceu também com Marta e Maria, né? Quando Jesus vai à casa de Marta, Maria e Lázaro, é interessante porque Marta está ali fazendo muitas coisas. Alguns até criticam, mas não compreendem de maneira correta aquilo que Jesus está dizendo aqui na Sagrada Escritura. Não é? Ele não está criticando os afazeres de casa. Nós precisamos dar conta disso. Mas não podemos descuidar daquilo que é essencial. O que é que nós entendemos? Marta
caiu no ativismo. E olha, isso é muito sério, porque hoje, essa negligência que Dom Lourenço está falando, essa preguiça, ela pode estar disfarçada de um ativismo. Veja, um homem que se enche de trabalhos para não ter de pensar na própria alma. Aqui, sobretudo, essa preguiça espiritual. O homem se enche de trabalho, e eu não estou falando de quem está fora da igreja, não, gente. Às vezes nós que estamos, você que está dentro da igreja e sofre essa tentação. Se enche de trabalhos ali, e pastorais, etc., para não ter de parar e pensar na sua própria alma. Cheio de apostolado, mas sem o cuidado da saúde espiritual. Dessa forma, você vai encobrindo, não é, sob o nome de ser proativo, essa tristeza pelos bens divinos que tem como uma de suas filhas a divagação. O homem se deixa arrastar por aquilo que é exterior, em detrimento do que tem que vir em primeiro lugar e do que realmente importa. Marta, uma só coisa é necessária. Você pode abrir a sua Bíblia, Lucas, no capítulo 10, versículos do 38 ao 48. Nós vamos encontrar exatamente Jesus falando isso ao visitar Betânia. Marta, tu te inquietas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Outro dia, no livro Alma de Todo Apostolado, a gente vai encontrar, um irmão partilhava comigo e dizia, não é, falando dos tempos dos cavalheiros, os grandes combates mesmo com os cavalheiros, né, em tempo de grandes batalhas, e vinha ali testemunhado no livro, sabe por que essas guerras se proliferam? Porque faltam homens e mulheres de oração. Olha, nós podemos olhar, sabe por que estamos aqui preocupados? Como é que vai ser a parte prática? O que é que eu posso, né? E a gente vai conversando e conversando, mas a gente descuida da oração. E Jesus olha para Maria hoje, para você, e diz, não é? É preciso escolher a melhor parte. Ou melhor, olha para Marta e diz, é preciso escolher a melhor parte. Então, esse serviço, ele só será autêntico quando eu coloquei ali, em primeiro lugar, eu parei para ouvir o Senhor. Então, Dom Lourenço hoje vai nos exortar a chacoalhar aí, mandar essa preguiça espiritual, essa negligência para longe. Veja, no capítulo 8 ele vai dizer, para não caíres na miserável escravidão da negligência, que vai te atrasar no caminho da perfeição, e também te entregar nas mãos dos teus inimigos, você deve evitar. Ele já começa aqui, já dizendo o que é que você precisa evitar. Toda curiosidade. Toda curiosidade. Apego mundano ou ocupação que não convém ao teu estado. Se você deixar, você é sugado o dia inteiro pelas milhares e milhares de novidades que o teu celular, as redes sociais vão te apresentar. Você chega a pensar que tem que dar conta de tudo. E você chega até a justificar. Não, mas é porque isso aqui eu preciso saber. Se aquilo está te roubando da vida de oração, vem do demônio. Por mais útil que seja. Vem de Satanás. Vem do teu amor próprio. Então veja, evitar toda curiosidade. Apego mundano ou ocupação que não convém ao teu estado. Deves também esforçar-te para responder com prontidão às boas inspirações. Outro dia, né, a irmã Edivides Maria parava, isso há algumas semanas atrás, e dizia, vamos começar o exercício? Vamos. Segunda-feira a gente começa. Eu digo, não. Se não começar hoje, esse negócio de segunda-feira, comigo, que é a irmã Maria Raquel, comigo não funciona. Vamos começar? Então vamos começar hoje. Vamos começar agora. Então, com prontidão, as boas inspirações. Realizar imediatamente aquilo, as boas inspirações ou as ordens dos teus superiores, não é? Seja a vida religiosa, um superior, seja no trabalho, aquele que está acima de você, aquele que é quem organiza, quem coordena, quem ordena os trabalhos. Realizar com prontidão, atuando no tempo e do modo que eles necessitarem. Olha só, gente, a preguiça não é só deixar de fazer. Não é só quando eu deixo para depois. Mas até mesmo quando eu executo aquilo num tempo indevido. Às vezes num tempo, eu vou fazer, mas vou fazer me arrastando, né? E aquilo que eu faria em 10 minutos, eu gasto 1 hora. Hoje, nós vamos voltar muito à realidade do celular, porque é uma coisa que está afetando a todos. E se nós não tivermos clareza e não tivermos disciplina no uso dele, a nossa vida será roubada. A nossa vida será roubada. Aquela louça que você lavaria, atenção aqui, as minhas queridas irmãs, as donas de casa que estão ali lavando uma louça.
Se você para, aquela louça que você venceria em 30 minutos, mas se você para de instante em instante, porque o SMS chegou, o WhatsApp chegou, porque você termina, às vezes leva a manhã inteira aquilo que você levaria em 30 minutos. E aí o nosso tempo, a gente vai dizer, meu Deus, não está dando tempo para fazer nada. Por quê? Existe intruso ali, porque não existe uma ordem. Então isso também é uma preguiça. Quando eu até executei a tarefa, mas um tempo indevido. Aquilo que era para eu fazer. E, gente, o nosso tempo é consagrado a Deus. Você consagra o seu dia a Deus, o seu tempo a Deus? Sabia que quando a gente usa mal deste tempo, isso aqui é uma imperfeição. O mau uso do tempo é um dom que Deus nos dá. O mau uso do seu tempo também vai desagradar a Deus porque é um prejuízo para a sua vida. Quantas pessoas de prejuízo em prejuízo? E a vida está passando. Então, a preguiça não é só deixar para fazer depois, mas é destinar aquilo um tempo além do que era devido. Esforça-te para realizar imediatamente aquilo que te é pedido. Porque a primeira hesitação provoca a segunda a terceira e assim vai. Até que você se habitue à preguiça, à negligência. Gente, isso aqui é tão prático, né? Aquele propósito, eu falava outro dia, aquele propósito, nossa, eu quero tanto, a gente falou isso aqui com o tratar da vontade, não é? Uma vontade enfraquecida. Por causa desse vício também, a negligência, a preguiça. Seja na vida espiritual, nos demais afazeres. Nós vamos sempre começar aqui na vida espiritual, porque quando a vida espiritual está em ordem, quando a vida espiritual está, você tem atenção com ela, todas as outras coisas, não é como diz o Evangelho, são acrescentadas. Dificilmente as outras coisas estarão desordenadas. Nós começamos por aqui, mas isso repercute em toda a sua vida, nos seus relacionamentos, na realização dos teus anseios, também dos teus sonhos pessoais, aquele emprego, aquele trabalho. Olha para aquela empresa, às vezes e fica assim até babando, né? Eu queria tanto trabalhar nessa empresa. Nunca entregou um currículo. Entende? Então, a hesitação, no primeiro momento, provoca o segundo, que provoca o terceiro, e daqui a pouco você está num canto. E o pior de hoje, não percebemos. Por quê? Porque o celular está na mão. Eu estou vendo muita coisa, eu estou ouvindo muita coisa, eu estou aprendendo muita coisa, eu estou falando com muita gente. Mas se você não está cumprindo aquilo que é a sua missão, se você não está fazendo aquilo que você deve fazer, se você não está fazendo aquilo que te é pedido, você está desperdiçando o teu tempo, você está entregando a tua alma à preguiça. Você está sendo negligente. E olhe que essa preguiça, enquanto pecado capital, dependendo daquilo, né, de que se trate, aquilo a que ela nos leve, nós podemos estar diante de um pecado mortal ou de um pecado venial. Eu posso estar, por exemplo, aquela preguiça, aquela negligência a ponto de perder a missa dominical por preguiça. É um pecado mortal. Veja que dali, daquela preguiça, daquela frouxidão, daquela negligência, aquilo foi contaminando toda a tua vida. Outro dia, olha isso aqui. Outro dia, um jovem me procurou chorando, porque a namorada acabou o namoro. E ele muito apaixonado, mas ele dizia para mim, com lágrimas nos olhos, dizia, eu tenho responsabilidade nisso. Um namoro já mais longo, né, de 5, 6 anos, e ela colocou que foi perdendo sentido, esfriou o relacionamento, etc, etc. Não vou entrar aqui no mérito, mas ele dizia, irmã Maria Raquel, eu errei. Eu deixei de abraçar, eu deixei de estar junto, eu deixei de convidar para um passeio, para fazer alguma coisa, eu me acomodei. Essa foi a palavra, eu me acomodei. Passei a olhar para tudo e fui deixando aquilo de lado, já era tão certo. A gente vai casar e tudo, e fui deixando. Ele não percebe que ele também foi esfriando. Foi se acomodando. Nós precisamos ser diligentes, nós precisamos estar, a palavra nos chama a vigilância. E é por isso que o despertar na madrugada está trazendo uma outra vida, uma outra ordem para nós. Gente, o dia está sendo maravilhoso, não é, irmã Maria Joana? Olha, do rosário da madrugada, com formação, com santa missa, não é? Com exercício, com café da manhã, com os trabalhos do dia. Tem tempo para repouso. O repouso ficou para a noite. O repouso vai lá para a noite. Agora dorme mais cedo, porque senão não aguenta 2h30 da manhã, está aqui. Mas como essa disposição,
Como é essa disposição que é contrária a essa negligência, entende? Mas para isso, gente, é preciso, não é? O Guilherme Freire dizia, tudo começa com a agenda. A gente precisa de uma ordem. E não deixe as redes sociais, o celular te roubar. É preciso dizer, agora é hora de fazer isso. Muitas pessoas falavam sobre o estar presente, não é? Às vezes, você, pai e mãe, sai com um filho, mas você não deixa o celular. Você está fisicamente, o teu corpo está, mas se a sua atenção não está com o teu filho, é pior. O efeito que você está provocando nele é terrível. Sem perceber, você está dizendo que a presença dele não é importante para você. Pode ser uma criança, de maneira inconsciente, ela pega isso. Não sou interessante, meu pai e minha mãe não se importam comigo. Antes, o que é que a gente tinha? Antes como diz o padre Paulo Ricardo, havia vida antes do celular. Então, o pai trabalhava na empresa, chegava em casa e ali em casa, ele estava com os filhos. Agora, se sai da empresa e por causa do celular, a empresa vem para dentro de casa. A empresa vem, mas eu estou trabalhando, mas pai, agora não é hora de trabalhar. E sem perceber, está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias na semana. Quando é trabalho? Quando é trabalho? Muitas vezes não vai ser trabalho. Né? Fica ali com o aparelho, até faz uma cara assim, uma postura de séria, mas ali está olhando bobeira. Está olhando bobagem. Enquanto tem uma família esperando, pai, a sua atenção. Sabe, então, negligenciar é deixar para fazer depois o que você pode e deve fazer agora. Ou, mesmo fazendo agora, desperdiçar um tempo muito além do que era devido para aquela tarefa. E veja, é assim que se forma o hábito da negligência, que assume depois tais proporções que não nos deixa nem mesmo quando envergonhados de nós, fazemos o propósito de voltar a ser mais solícito e diligente. Você faz o propósito, mas o vício já está enraizado em você. Já está enraizado em você. Essa negligência se alastra e contamina tudo, corrompendo não apenas a vontade, de forma que qualquer trabalho é pesado, mas também cegando a inteligência para que não vejamos como são vãos e precários os propósitos de fazer mais tarde o que deveríamos fazer logo. Não tem lógica. E eu trago aquele pensamento de novo, que eu partilhei com a irmã Marijona, como tem me feito bem esse pensamento em ter diante dos olhos a morte. Eu posso não voltar aqui. Eu vou deixar tudo organizado aqui no estúdio, porque a gente tem essa tentação. Vou sair daqui, eu vou tomar café e volto para arrumar depois. Se você pode fazer agora, faça agora. Porque eu posso ir para o café e não voltar. Entende? Eu vou deixar para ligar para o meu pai, aniversário dele, eu vou ligar para ele, vou ligar mais tarde. Se você pode agora, você vai ligar agora. São as pequenas coisas, porque pode ser que o mais tarde não aconteça. Inclusive eu perdi um primo e o histórico foi mais ou menos esse. Né? Que Deus tenha misericórdia de sua alma, filho único. Ele parabenizou o pai um dia antes. Na madrugada do dia do aniversário do pai, ele sofreu um acidente fatal. Ele passou na casa do seu pai um dia antes. Olha como são as coisas. Disse, pai, eu vim te abraçar, vim te parabenizar, vim te trazer um presente. Amanhã eu não sei se eu vou conseguir vir aqui. Na madrugada do dia do aniversário do pai, ele sofreu um acidente fatal. Primo tão querido. Um dia vamos nos reencontrar. Entende? Então, eu vou deixar para parabenizar mais tarde. Gente, esse mais tarde não está em nossas mãos. Isso, claro, se você pode fazer agora. Se agora a demanda é outra, você não vai parar para fazer aquilo, entende? Então aqui entra muito a virtude da ordem. Não ser negligente. Também não basta realizar com prontidão o que deves fazer, já falamos sobre isso. Mas deve realizá-lo no tempo adequado à natureza e à qualidade de cada tarefa. E mais. Não é, é para lavar o banheiro? Lavei. Minha mãe dizia, está parecendo com a cara de quem lavou. Era para lavar o banheiro, lavei. Você chega lá, o lixo não foi tirado, o banheiro está com cheiro de urina. Você lavou isso aqui, fulano? Lavei. Está vendo que eu lavei? Não está aparecendo. É fazer com o máximo de perfeição, porque Jesus fazia tudo bem feito.
Quantos, os meus queridos jovens que estão aqui nos assistindo agora, essa juventude maravilhosa, tenho recebido testemunhos de vocês da quaresma. Um abraço para o Luiz, com 16 anos, ele disse: irmã Maria Raquel, o meu milagre, nessa quaresma, consegui fazer o oratório na minha casa e chamar minha mãe para rezar comigo, ela está comigo todos os dias na quaresma. Juventude maravilhosa, não basta ir para a escola. Ah, fui para a escola. Mãe, eu não fui para a aula, eu fui para a escola. Quem foi você em sala de aula? Quem foi você em sala de aula? Deu o seu máximo? Fez o melhor possível? Ou assinou ali, deu presença, né? Presente. Não é essa presença que vai fazer com que você cresça. Sobretudo aqui em algo que as escolas hoje estão falhando, né? Que você cresça em sabedoria, estatura e graça. Ah, vai ter formação agora para as religiosas. Ah, vou para a formação. Cheguei lá, meu corpo está, mas minha cabeça não está. Isso é negligência. Você está desperdiçando tempo. Entende? Você, de igual modo, vai para uma reunião. Quem é você nessa reunião? Vai executar determinada tarefa. Quem é você executando essa tarefa? Porque a palavra diz que Jesus fazia tudo bem feito. Jesus fazia tudo bem feito. Fazer algo depressa demais e mal feito para terminar rapidamente e poder descansar não é diligência, é negligência. Vou fazer bem ligeiro para poder ficar livre. Isso não é diligência. Dom Lorenzo está dizendo, isso é negligência. Está aqui o pecado da preguiça. Esse grande mal acontece por não considerarmos o valor de uma boa obra bem realizada. Tudo aquilo que nós fazemos tem valor diante de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos tem um valor diante de Deus. Quando perguntaram a Santa Teresa de Calcutá, aquele jornalista perguntou: Madre, o que eu posso fazer para alcançar a paz para o mundo? O que é que ela disse? Volte para casa, ame a sua família. Tudo aquilo que nós fazemos tem um valor imenso diante de Deus. E Deus não está olhando tanto para o tamanho das obras que nós realizamos. Deus não está olhando para o fato de eu estar aqui e vocês conhecerem a irmã Maria Raquel e a pregação está chegando a milhares de pessoas, não. Deus não está olhando mais para isso do que está olhando para essa irmã sacristã que agora está aqui do meu lado, organizando aqui o altar, trocando a alfaia, limpando, organizando, cuidando aqui, organizando as velas. Ninguém está vendo. Ou melhor, você não está vendo, mas Deus está vendo o que ela está fazendo. E quem recompensa é aquele que vê no segredo. A gente se confunde hoje, tudo vai para a rede social. E para ser grande tem que estar na rede social. Vou fazer uma viagem maravilhosa. Fui, voltei da viagem. Meu Instagram está cheio, né? O seu Instagram está cheio de fotos. Mas você não viveu. Não viveu a viagem porque ficou tão ali. Foto, foto, foto. E mostrar o que eu estou comendo. O que eu estou fazendo, o que eu estou... Que esqueceu de viver. Então tudo que nós fazemos tem um grande peso diante de Deus. Tem um grande peso diante de Deus. Você pode, vamos meditar aqui na palavra de Deus. Abra Mateus 25, Mateus capítulo 25, versículo 14. Mateus capítulo 25, versículo 14. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Coloca aí no chat, nos comentários. Estão entendendo, irmã Maria Joana, que o pessoal tá tudo certo aí, gente? Tá ok? Vamos lá. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 25, versículo 14. A palavra de Deus, ela é a luz, é lâmpada. Nós não podemos prescindir da palavra de Deus. Ela tem que iluminar todo o nosso dia. O reino dos céus é como um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O servo que recebera 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles, lucrou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, lucrou outros 2. No entanto, aquele que recebera 1 só, foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ô miserável. Aquele que recebera 1 só, foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou e foi ajustar contas com os servos. Aquele que recebeu 5, o senhor entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5, aqui estão mais 5 que lucrei.
O Senhor disse: parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu vou te confiar muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Chegou também um que recebera 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O Senhor lhe disse: parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Olha que bênção. Olha a recompensa. Por fim chegou aquele que recebera um só talento e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois colhe onde não plantaste, ajunta onde não semeaste. Por isso eu fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Ainda é falso, né? Ainda é dissimulado. Eu fiquei com medo. Dissimulado. O Senhor joga na cara dele a verdade e diz: o Senhor lhe respondeu: seu preguiçoso, servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então por isso mesmo devia ser depositado o meu dinheiro com os banqueiros, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Sabe o que o Senhor disse em seguida? O Senhor ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. A todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a este servo inútil, lançai-o fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta é a palavra da nossa salvação. Gente, Dom Lourenço vai nos trazer essa realidade que o Senhor aqui na Sagrada Escritura nos traz, dizendo exatamente esse multiplicar da graça, sabe? Aquele que está na graça de Deus e é diligente, essa graça, ela se torna abundante. Essa graça, ela se multiplica. Essa graça, ela não para, ela se renova. Mas aquele que preguiçoso se fecha, ele vai empobrecendo e vai perder até mesmo o pouco que tem. Por isso, aquele que tem será dado muito mais. Aquele que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Servo mau e preguiçoso. Esse grande mal acontece por não considerarmos o valor de uma boa obra bem realizada. Enfrentando o cansaço, a dificuldade, que são o maior desafio que a negligência apresenta aos principiantes. Considera e reflete que o único ato de elevação da mente a Deus, uma só genuflexão bem feita em sua honra, vale tanto. Vale mais do que todos os tesouros do mundo. Que sempre que fazemos violência a nós mesmos e às nossas más inclinações, veja, sempre que você faz violência às suas más inclinações, os anjos nos trazem do céu uma coroa de glória. Eu me lembrei aqui quando eu era menor, minha mãe dizia assim: filha, vai chamar lá o teu pai. Aí eu do lado dela dizia: pai! E ela dizia: filha, se fosse para gritar, eu tinha gritado. Levante-se, vá lá chamar o seu pai. Entende? As pequenas coisas. E quando nós combatemos essas más inclinações, os anjos nos trazem do céu uma coroa de glória. Nos trazem do céu uma coroa de glória. Sabe também que as graças concedidas aos negligentes sempre são mal aproveitadas. É o que o Senhor falou aqui na parábola. As graças que se concede a um preguiçoso são mal aproveitadas, enquanto aqueles que são diligentes aproveitam ao máximo. Se no começo não é suficientemente forte para buscar com generosidade as dificuldades, deves fazê-las parecer menores do que parecem aos negligentes. Se você não tem essa força ainda interior para trilhar um caminho mais difícil, Dom Lourenço vai aqui nos dizer como podemos nos exercitar. Olha o exemplo que ele traz. Se o teu exercício exige de ti, numerosos e repetidos esforços ao longo de muitos dias para adquirir uma virtude, e os inimigos a vencer te parecem muitos e fortes, comece a realizar essas ações como se tivesse bem pouco a fazer e por pouco tempo. Vou trazer aqui um exemplo prático para a gente entender. Ele está falando aqui dos exercícios espirituais, mas vamos considerar os exercícios físicos, né? Digamos que a minha meta é aquele ali. Eu olho para aquela determinada pessoa, a minha meta é aquela ali. Eu quero perder tantos quilos, eu quero fortalecer esse músculo. A gente está lá no exercício físico, né? E eu levantando ali, quantos são? 1 quilo, aquilo ali é o quê? Bem pouquinho. Eu falo, estou ficando mais forte. E a Maria Joana dizia, eu estou ficando mais fina, né?
Então talvez a meta seja levantar aquele peso todo do aparelho. Mas ainda não tenho a disposição, ainda não tenho a força para isso. Eu vou começar levantando um. Daqui a pouco eu vou estar conseguindo levantar 2. Eu vou estar conseguindo levantar os 3. Dom Lourenço está dizendo, começa. Começa a realizar essas ações como se tivesse bem pouco a fazer por pouco tempo. Ele vai dizer que mais na frente, nossa, eu queria fazer 1 hora de oração pessoal. Mas eu não tenho paciência, eu não consigo. Divida essa 1 hora em 4 tempos. Em quatro tempos aí de 15 minutos. Vá, como se você fosse fazer só 15 minutos. E se abandone. Se lance naqueles 15 minutos. Reze. E esse abandono, você vai entrar no segundo tempo. E você de repente fez 1 hora sem nem se dar conta. Porque por vezes aquele pensamento de uma hora de adoração, o que é que eu vou fazer em 1 hora de adoração? Você muitas vezes pode se perguntar. Então Dom Lourenço está dizendo, vá como se você fosse passar 15 minutos na presença do Senhor. E você vai ver que vai conseguir passar além dos 15, vai conseguir. Se chegou lá pelos 40 minutos e você se impacientou, ele diz, saia, dê uma volta aqui e depois retorne para concluir a sua hora. Mas não desista, não desanime. Olha, são conselhos dele a uma filha espiritual. O que nós estamos fazendo aqui é a direção espiritual. É a orientação espiritual. De maneira muito prática. Porque eu sei que existe no seu coração a boa vontade. E o Senhor, eu acho bonito quando na Sagrada Escritura, né, ali, quando os anjos vão anunciar aos pastores o nascimento de Jesus, ele fala paz na terra aos homens de boa vontade. Então, existe boa vontade, mas a gente sabe que para entrar no céu, que para tocar a bem-aventurança, nós precisamos ir além da boa vontade. E é isso que nós estamos aqui, que o Instituto Hesed está te ensinando. Na verdade, é uma jornada de direção espiritual. Porque você quer ter vida espiritual. Você quer viver a palavra. Você quer estar na bênção de Deus. Você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aí, no seu trabalho, na sua casa, onde você se encontra. Você quer. Mas, por vezes, não sabe como fazer. Por isso o Instituto Hesed está aqui. Para, à luz da palavra de Deus, do catecismo da Igreja Católica, né, dessa doutrina espiritual dos santos, dizer por onde você deve seguir. Esses homens e mulheres de Deus, santos e santas, já percorreram o caminho. Tem autoridade então para dizer, é por aqui. É por aqui. Então não é a irmã Maria Raquel que está te dizendo. Está na palavra de Deus. Está no catecismo da igreja. Está atestado na vida dos santos. Combate o primeiro inimigo como se não houvesse outros. Confiante na força que te dará a graça de Deus para vencer. Não é com as suas próprias forças. Lembre-se de pedir sempre a graça de Deus. Senhor, dai-me a graça. E dessa forma a negligência cederá pouco a pouco, dando lugar agora à virtude contrária. A negligência vai cedendo. Ela vai entendendo que aqui, o seu corpo vai começando a entender que existe aqui uma alma racional, que existe aqui uma vontade superior que governa. Que governa. Isso se aplica também à oração. E aí ele vai citar aquilo que a gente já trabalhou aqui sobre o tempo da oração. Tem pessoas que vão dizer, não importa o tempo, importa a qualidade. Cuidado, gente. Eu entendo o que você está dizendo, né? Só que importam as duas coisas, tá? Importa a qualidade desse tempo, importa também a quantidade desse tempo. Não comece a cair nos enganos de Satanás. É melhor eu dedicar 15 minutos à oração, mas fazer de verdade, do que fazer 1 hora de oração e fazer de qualquer jeito. A meta é que você chegue a 1 hora de oração com qualidade. É melhor eu passar 15 minutos com meu filho, mas estar inteiramente com ele sem olhar um telefone, do que dedicar 2 horas para brincar com meu filho, para passear com meu filho. A meta é que você consiga por 2 horas.
Está inteiro com o seu filho. E eu estou esclarecendo isso porque a frase é bonita e a gente está acostumado com frase de efeito e de impacto. E a gente não para analisar a frase. A gente não para analisar. Então é melhor você dormir 15 minutos bem dormido do que uma noite toda, não é? Tentando, do que dormir 4 horas de sono. A meta é que você chegue às 4 horas de sono bem dormidas. A meta, então a gente tem que ver aquilo que é meta. Cuidado para não estar se impressionando com frase de efeito. Quando você vê uma frase impactante de efeito, não bata palma de cara não, pare. Analise aquela frase, reflita. Tem muita frase impactante de efeito aí que está levando o povo para o inferno. Então, é melhor 15 minutos de oração bem feito do que eu estar no rosário da madrugada por 2 horas, mas me distraindo. A meta é que você viva aquelas 2 horas intensamente. E saúdo aqueles que passam 2 horas combatendo. Vocês acham que não tem combate na oração? Vocês acham que a gente chega e está ali pronto e o mundo... Tem dia que Deus dá uma graça especial. Mas nem sempre é assim. Deus quer te ver combatendo. Lembra de Santa Teresa d'Ávila quando entra na capela para adorar Jesus? E a alma dela está assim, ó. Ela não consegue dizer uma palavra para Nossa Senhora. Ela não consegue meditar. O que é que ela começa a fazer? Ela começa a contar os azulejos, a cerâmica ali, os ladrilhos da capela. Essa é a adoração de Teresa de Jesus, a grande mestra, a grande doutora da igreja. E quando ela sai, o que é que Jesus fala para ela? Teresa, você me amou tanto hoje na adoração? O quanto você consolou o meu coração, o quanto você me agradou, por quê? Porque Teresa se violentou. Ela passou ali a hora de adoração. Ela não caiu nesse discursozinho, eu vou ficar 10 minutos bem feito, é melhor do que ficar 1 hora aqui e me distrair. Não, é passar 1 hora lutando, combatendo. Entende? Combatendo as distrações. Combatendo para que o meu coração esteja aqui onde o meu corpo está. Para que a minha mente esteja aqui onde o meu corpo está. E esse combate, gente, é o dia inteiro. É em tudo que a gente faz. É num livro que a gente está lendo. Aí o negócio treme, o relógio do braço, né? Para parar a leitura. Fala, se for caso de vida ou morte, me liga. Porque eu não sou notificada. Se for caso de vida ou morte, me liga. Porque eu não tenho como deixar o meu cérebro nesse estado o tempo todo, difuso, o tempo todo. Eu não consigo produzir. Não consigo produzir, isso afeta. Cada vez que a gente, esses estímulos, e você, sobretudo com os vídeos curtos em celular, você vai liberando o que se chama de dopamina. O seu cérebro vai liberando, e essa é algo até necessário para a nossa boa vivência. Só que o que acontece? O excesso disso libera essa dopamina em excesso, e quando você sai do celular, você está com o cérebro encharcado dessa droga. E o que é que acontece? Tudo se revela um tédio. Sua alma ficou presa ali, e aí você não tem força para fazer o que você tem que fazer. Depois de sair dessa overdose, limpar o chão é sem graça. Escutar alguém é impossível. Conversar, organizar os seus sentimentos, refletir é impossível. E o demônio sabe disso. Se tem a arma que ele está manuseando de maneira esplendorosa, é a arma da distração através do celular. Através do celular. Gente, isso aqui é algo de grande utilidade. Eu estou chegando até você através de uma rede social. Quão grande é a utilidade. Bendito seja Deus que deu inteligência aos homens para elaborar isso aqui. Eu posso falar com minha família que está do outro lado do mundo. Posso falar, que grande utilidade. Mas falar o quê? Besteira? Fofoca? Perder tempo? Não. Não. Para fazer, para realizar, para dizer o essencial. Veja. O mesmo método serve para ações exteriores, diz Dom Lourenço, né? Já falamos sobre isso aqui.
Se não agires assim, enfrentando o cansaço e as dificuldades que no início acompanham as ações virtuosas, o vício da negligência, a preguiça vai te dominar, fazendo com que essas mesmas dificuldades te atormentem e até mesmo quando não estão presentes, mas pela preocupação antecipada e o receio constante de que alguém te peça alguma coisa. Assim, nem mesmo os momentos de repouso, a angústia vai te abandonar. Aquela pessoa que é algo tão já enraizado que ninguém nem pediu nada, mas só o medo de que alguém me peça já me deixa agoniado, já me deixa angustiado. Olha que terrível. Fica sabendo que o vício da negligência, com seu secreto veneno, vai corroendo pouco a pouco não só os primeiros germes da virtude, mas a própria virtude já adquirida, consumindo a essência da vida espiritual como o cupim consome a madeira e abrindo assim espaço ao demônio para que arme os seus laços. Mais uma vez eu volto no rei Davi. Antes de se tornar homicida, adúltero e homicida, ele se tornou um preguiçoso, negligente. Por isso, põe-te em guarda com a oração e os atos de virtude. Não deixe para tecer o traje das bodas no dia em que deves vesti-lo, para sair ao encontro do esposo. Lembra-te também de que aquele que te dá a manhã não te promete a tarde, e aquele que te dá a tarde não te assegura a noite. Aproveita então todos os momentos do dia segundo o querer de Deus, como se não dispusesses de mais tempo, pois de cada um desses momentos hás de prestar rigorosa conta. Eu quero, abra a sua Sagrada Escritura, porque tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Mateus 25, ainda aí, Mateus 25, mas um pouco antes, o mesmo capítulo, mas versículo 1. O reino dos céus pode ser comparado a 10 virgens que numa festa de casamento, levando suas lâmpadas, saíram para colher o noivo. Gente, o céu não se ganha de improviso. Tá? O céu não se ganha de improviso. Pode ser até que se ganhe ali na última hora como bom ladrão, mas não se ganha de improviso. O reino dos céus pode ser comparado a 10 virgens que numa festa de casamento, levando suas lâmpadas, saíram para colher o noivo. 5 delas eram insensatas. Outras 5 eram prudentes. As insensatas, está aqui nessa tradução, outros vão aplicar um outro termo, levaram suas lamparinas, mas não levaram óleo consigo. Foram imprudentes. As prudentes, porém, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Como o noivo demorasse, todas começaram a cochilar e adormeceram. No meio da noite, ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando e de acolhê-lo. Então todas se levantaram, prepararam as lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso óleo, porque nossas lamparinas estão se apagando. As prudentes responderam: de modo algum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. Ides comprar dos vendedores. E enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim chegaram as outras e disseram: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: não vos conheço. Vigiai, portanto, pois não sabeis o dia nem a hora. Veja, aquilo que nós estávamos dizendo, o deixar para depois. Elas até foram, mas foram tarde demais. Elas até fizeram, mas fizeram tarde demais. Então, põe-te em guarda. Por fim, lembra-te de considerar perdido o dia em que, mesmo tendo realizado muitas coisas, não tenhas obtido repetidas vitórias contra as tuas más inclinações. Fiz muita coisa hoje, mas não lutei contra os meus vícios. Fiz muita coisa hoje, mas não lutei contra as minhas más tendências. Não lutou contra a tua própria vontade. Ou não tenha dado graças muitas vezes ao Senhor por seus favores. Santo Inácio de Loyola vai dizer qual é a maior vitória do homem. Quantas vezes nós falamos isso no exército? A minha vitória chegou. Ele vai dizer: a maior vitória é vencer-se a si mesmo. Essa é a maior vitória. Consegui fazer muita coisa, mas como a gente fez? Como que nós conseguimos fazer tantas coisas? Passando por cima dos outros, não é? Dando vazão à nossa concupiscência, deixando-nos arrastar. Isso não vai ter valor diante de Deus. Então é preciso lutar contra as más inclinações, contra a tua própria vontade. E caso não tenha dado graças muitas vezes ao Senhor por seus favores, especialmente por sua paixão redentora, comece a fazer agora. É Ele que te concede
ao fazer-te digna do inestimável tesouro, até mesmo de uma tribulação que te acontece. Meus irmãos, eu quero ainda partilhar com vocês ainda outras coisas, porque esse é um vício que tem arruinado muitas vidas, muitas vidas. Então, me permita aprofundar ainda um pouco mais nesse assunto. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2094, você pode abrir o seu catecismo, parágrafo 2094. Olha o que ele vai dizer aqui. Pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus. A indiferença negligencia ou recusa a consideração da caridade divina, menospreza a iniciativa de Deus em nos amar e nega sua força. A ingratidão omite ou se recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar amor com amor. A tibieza é a negligência em responder ao amor divino, podendo implicar a recusa de se entregar ao dinamismo da caridade. A assídia ou preguiça espiritual chega a recusar até a alegria que vem de Deus e a ter horror ao bem divino. O ódio a Deus vem do orgulho, opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega, e atreve-se a maldizê-lo como aquele que proíbe os pecados e inflige as penas. Olha aqui a negligência, a preguiça espiritual, a assídia, que se não for cuidada já agora, às vezes nesses pequenos atos, pode acabar te levando a isso aqui. Olha como é grave. Olha como é grave. Chega a recusar a alegria que vem de Deus, a ter horror ao bem divino. Esses dias, conversávamos com os jovens que estão passando tantas dificuldades nas escolas, né, com relação à educação, nas faculdades, os ensinamentos que estão recebendo e muitas vezes se sentem agredidos na fé, se sentem agredidos e estavam perguntando por onde começar. Perguntavam ao professor Guilherme por onde começar. Por onde nós podemos, né, virar isso, porque afinal de contas, Jesus é a verdade, nós estamos com a verdade. E sabemos que aquilo que vem falseado é mentira, mas vem tão bem articulado que a gente não encontra saída. E aí o professor foi dando as orientações. Os livros, precisa ler esse livro, precisa ler aquele livro, precisa também de dedicar uma hora à vida de oração. Eu estou falando aqui de um esposo e pai de família. Hein? Falando de um esposo, pai de família, trabalhador. Disse, se por 3 meses, você dedicando 1 hora à oração, 1 hora ao estudo, 1 hora ao exercício, à atividade física, e o restante do tempo é do seu trabalho para a sua família. Se você não tiver resultados concretos, pode me procurar que eu volto aqui e peço perdão em público. Mas à medida que ele foi falando, aqueles jovens iam meio que encolhendo. Por quê? A preguiça. É mais fácil, né? Chegar em casa, naquele tempo a gente abria uma revista. Abria uma revista, não vou nem fazer propaganda que não merece. Agora a gente abre aí o Instagram e vai em cada página e vai vendo. É muito mais fácil abrir aquilo ali do que abrir uma Suma Teológica, São Tomás de Aquino. É muito mais fácil abrir aquilo ali com cores e formas do que abrir a palavra de Deus. Acontece que o Salmo 1 diz que progride aquele, e só progride aquele que medita na lei de Deus dia e noite sem cessar. O que é que o Instituto faz aqui o dia inteiro? Te trazendo a meditação da palavra de Deus. Só progride aquele que medita na lei de Deus dia e noite. O Salmo 1 vai dizer, abre a tua Bíblia no Salmo 1. Vamos fazer isso. Abre a sua Bíblia. É um salmo belíssimo. Maria Jona quer vir aqui meditar? Salmo 1. É salmista, viu, gente? Ó, medita os salmos. Olha que bonito. Feliz de quem não se desvia segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na reunião dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Medita a lei de Deus dia e noite. Será como a árvore plantada à beira das águas que dá seu fruto a todo tempo. A árvore plantada à beira das águas, suas folhas não murcham. Suas folhas não murcham e tudo o que ele faz vai prosperar.
a vitória começa aqui. A vitória começa aqui. É isso que hoje nós estamos meditando. Essa negligência é exatamente a falta de cuidado ou zelo na busca de uma vida santa, no cumprimento dos deveres religiosos e morais. Essa falta de zelo, essa falta de cuidado, o que é que nós vemos na Escritura, não é? Nós vemos, a palavra vai dizer, o zelo por tua casa me devora. O zelo pela casa do Senhor me consome. Vamos seguindo aqui. São Tomás de Aquino, ao considerar os vícios opostos à alegria da caridade, começa exatamente pela assídia, a preguiça espiritual, a qual ele define como tristeza do bem espiritual, uma amargura que se abate sobre a pessoa quando ela considera o projeto de santidade que Deus tem para ela. No começo sente entusiasmo com a pregação das virtudes, a vida dos santos, mas quando tem que aplicar em si as verdades divinas, deprime-se, fica desanimado, acabrunhado pela grandeza das exigências da vida cristã. Se não conseguimos ser santos, não é? E na verdade é Deus que vai nos santificar, mas nós precisamos começar a dar os primeiros passos. Se não conseguimos ser como os grandes santos, já nesta hora, façamos como Santa Teresinha. Eu vou levantar o meu pezinho aqui. E eu sei que Deus vai se inclinar para me fazer subir. Mas não desistir. Vai ter dia, filho, que você... Certa vez perguntaram a São José Maria Escrivá. Mas padre, e quando eu estou sem vontade de rezar? Ele disse, filho, reza sem vontade mesmo. E quando eu não tenho vontade de colocar a mesa, filha, coloca sem vontade mesmo. E quando eu não tenho vontade de ir trabalhar, vai sem vontade mesmo. Interessante, a esposa partilhava comigo e dizia, irmã Maria Raquel, grandes dificuldades no casamento e na criação dos filhos vem por causa, aí mostrou o celular. Mas por quê? Ela disse, sabe por quê? Tudo que eu quero no celular eu consigo com um toque, com um botão. Aí quando eu saio do celular e vou para a vida real, olho para o meu esposo, não tem botão para apertar. Olho para os meus filhos, para a educação, para os desafios, não tem botão para apertar. Eles não estão ali para fazer aquilo que eu quero que eles façam. Porque quando eu mando o celular fazer, ele faz. Então se eu quero entrar numa página, se eu quero sair dela, se eu quero uma receita, se eu quero isso, se eu quero aquilo, se eu quero, eu aperto e acontece. Quando eu venho para a vida real, as coisas não são assim. Agora isso é uma pessoa adulta falando. Você imagine o que isso provoca numa criança. Você imagina o que isso provoca num adolescente. Porque quando ele sai daquele iPad, daquele aparelho que fez tudo o que ele queria, ele vai olhar para você, mamãe e papai, e ele vai achar que você está ali para fazer também toda a vontade dele. Mas você não está ali para isso. Você não está ali para isso. Entende? Então, nós precisamos começar pela lei de Deus. As nossas crianças, nossos adolescentes, nós não podemos esperar que os nossos filhos, falávamos sobre isso hoje no Rosário, essa falácia, essa artimanha do maligno, esperar crescer para batizar, e o padre dizia, tudo aquilo que é necessário para a vida do seu filho, alimentação, água, todas as necessidades, o que é necessário para a vida do teu filho, inclusive, não é, eu não diria hoje, enfim, vamos parar na alimentação e na água, para não entrar aqui em outras coisas. Você dá. Você não vai esperar o seu filho crescer para alimentá-lo. Ele vai morrer. Tudo aquilo que é necessário, a gente já cuida. Batizar as nossas crianças, batizar os nossos filhos em tenra idade. Não pense que você apresentando a fé, vou deixar para apresentar a fé para o meu filho quando ele tiver 7 anos. Quando ele tiver maiorzinho. Não, o seu filho no berço, mãe, o seu filho no seu ventre. Você já está rezando a Ave Maria. O seu filho no ventre, você já está consagrando a Deus. O seu filho nasceu, ainda, aquele chorinho, você já está ensinando o seu filhinho a louvar a Deus. Outro dia, a coisa mais linda, recebi um vídeo de uma criança, 2, 3 aninhos, rezando a Ave Maria, convosco. Não tá? A coisa mais linda. Ela ainda está repetindo o que a mãe fala, ela vai repetindo, é quase como é? É complete, né? Vai completando. Mas é a hora de ensinar, é agora.
Não pense que ensinar, você vai ter como ensinar o seu filho lá na frente. Hoje ele vai aprender tudo que a internet está aí dando para ele. Não. Teu filho não é esgoto. Teu filho não é esgoto. Você vai ensinar para o teu filho, vai contar a historinha, vai ser as histórias da Sagrada Escritura. Comece a ensinar, transmitir essa fé para o seu filho já agora. Um filho que vê um pai se ajoelhando. Outro dia saiu uma pesquisa. Os filhos que têm em casa um testemunho de um pai que se ajoelha para rezar, inclusive. A porcentagem de conversão era muito maior do que quando é a mãe que se ajoelha. Olha que forte isso. Um filho que vê em casa um pai que se ajoelha para a oração. Um pai que faz o sinal da cruz, um pai que senta à mesa e abençoa os alimentos. Nós não estamos falando aqui de coisas extraordinárias, mas do dia a dia. Aquele filho que pequeno acostumou-se. Os dias à noite a família se reunir para rezar o terço. Maria Kel, meu filho, eu venho para o rosário, meu filho não reza um terço. Mãe, pai. Muitos agora, já foi, o filho cresceu, mas aqueles ainda que são pequeninos e nós podemos ensinar a outros. Eu trago isso comigo, era um momento tão esperado. Juntava todo mundo no quarto dos meus pais para rezar o terço. E a meditação quem fazia era eu, bem pequenininha. Pegava uma Bíblia, um livrinho que minha mãe tinha pequeno. E na hora da meditação era eu que fazia, eu era a caçula. Então com 6 eu aprendi a ler e a meditação era comigo. E eu ficava esperando, mãe, não vai acabar as Ave Maria para a meditação? Porque eu queria fazer era a minha parte, né? Era a minha contribuição para o terço. Então veja, a hora é agora. As filhas da assídia, São Gregório Magno vai definir como suas filhas a malícia, o rancor, a falta de decisão. Olha a preguiça espiritual que vai gerando, gente. A malícia, o rancor, a falta de decisão, o desespero, a indiferença em relação aos preceitos, a divagação da mente por coisas proibidas. Santo Tomás comenta ainda: Gregório designou as filhas da assídia como devia. Com efeito, segundo o filósofo, ninguém pode ficar muito tempo sem prazer em companhia da tristeza. Por isso, a tristeza tem necessariamente 2 resultados. Olha, a preguiça que produz a tristeza e vem 2 resultados. Leva o homem a se afastar do que o entristece e o faz passar a outras atividades nas quais vai encontrar prazer. Assim, os que não podem alegrar-se com as alegrias espirituais vão se voltar para as alegrias corporais. A assídia que vai provocar tristeza, que vai acabar arrastando ao pecado, porque a partir daquilo ali você vai querer se afastar daquilo que está te entristecendo. E nesse movimento de fuga, observa-se o seguinte processo: o homem foge das coisas que o entristecem e em seguida combate o que lhe traz tristeza. Ora, os bens espirituais com os quais a assídia se entristece são o fim e os meios para o fim. Foge-se do fim por desespero. Foge-se dos bens que são meios, quando se trata de bens difíceis pertencentes à via dos conselhos. Quando se trata de bens que provêm da justiça comum por torpor em relação aos preceitos. O combate contra os bens espirituais entristecedores se dá por vezes contra os homens que os propõem e surge o rancor. Por vezes o combate se estende contra os próprios bens espirituais, o que leva a detestá-lo e surge a malícia. Enfim, quando por causa da tristeza alguém passa dos bens espirituais para os prazeres corporais exteriores, a filha da assídia é então a divagação por coisas proibidas. A divagação por coisas proibidas. Gente, nesses minutos finais, toma nota disso aqui. Os remédios para a negligência. Isso aqui que você vai ter que guardar no seu coração. Vamos lá. Reconhecemos que temos uma doença espiritual. Reconhecemos que essa preguiça, ela se avizinha, ou em muitos ela está enraizada. Eu quero aqui entregar para você os remédios para aplicar e curar essa negligência. Dom Lorenzo vai colocar primeiro a oração. A oração. Começa pedindo a Deus na oração a graça. Coloque-se, recorra à oração. Isso parece difícil para a tua negligência? Coloca-te em oração como se devesse estar nela apenas por um pouco de tempo. E facilmente tu passarás, tu vais se abandonar nesse momento de oração. Começa com a oração. Segundo, deves agir dessa mesma forma nas obras exteriores, aquilo que é os seus deveres de Estado.
Quando tendo várias coisas para fazer, e por parecer a tua negligência, que são muitas e difíceis, te sentires perturbado, inquieto, começa com ânimo firme por uma delas. Falava com a irmã Maria Jana ainda há pouco. Às vezes a gente pensa, hoje vou dar faxina na minha casa. Ixi, mas minha casa é grande demais. Aí se abate. Começa. Eu vou começar nesse cômodo. E de um cômodo você vai passando a outro, vai passando a outro. Quando você perceber, foi. Isso acontece tantas vezes, a gente acorda, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que parece que não dá nem vontade de sair da cama. Tem gente que desiste, quando pensa no tanto de coisa para fazer, fica lá mesmo. Começa. Qual a primeira coisa? Bom, primeira coisa, vou escovar meus dentes, é bom, né? Vou rezar, vou tomar um bom café, vou começar por aquela reunião, depois vou ao conserto do carro, vou entrar no trabalho. Às vezes quando a gente pensa em tudo de uma vez, a gente não quer nem sair da cama, mas vai pensando uma coisa de cada vez. É isso que ele está dizendo, naquilo que diz respeito à oração, naquilo que diz respeito também às coisas exteriores. E então, fazendo-as diligentemente, farás todas ou outras com muito menos dor e esforço do que parecia naquele momento da tua repugnância. E por fim ele diz, vigia. Vigia. Não espere ter o manto de bodas quando deveria já estar adornada com ele para ir receber o esposo. Seja prudente. Lembra-te todos os dias que aquele que dá amanhã não te promete à tarde, como nós falamos, dando-te à tarde não te promete à noite. Então, seja pronto. Gasta todos os momentos das horas conforme a vontade de Deus, como se não tivesse outro tempo. Essa é a última hora da minha vida. E sobretudo deves dar estreita conta deve dar conta de tudo isso ao Senhor. É como se fosse o último dia, é como se fosse a última hora. Pensando assim, tenho certeza que, por exemplo, a começar por aquela confissão, que a gente vai adiando, né? A Dona Maria hoje, no rosário, vou chamar de Dona Maria, esqueci, ela não se identificou. Foram 42 anos esperando. Graças a Deus ela confessou ontem, dia 22, dia de Nossa Senhora Rainha. Graças a Deus deu tempo. Mas imagina só. Lembra daquela senhora da tragédia de Vinhedo? E o filho dela testemunhava, minha mãe preparou-se para a morte. Na verdade, ela sempre ensinou isso para nós. Filhos, vocês devem estar preparados para a derradeira hora. Ela confessou-se, né? Antes de subir naquela aeronave. Nós precisamos estar preparados. Seja com a confissão, seja com o perdão que a gente ainda não deu a alguém. O perdão que a gente está retendo. Eu preciso dar esse perdão. Eu preciso pedir perdão e eu não devo esperar para amanhã. Perdoar no coração. Falar, enfim, aquilo que Deus me pede. Não é aquilo que eu quero fazer, mas é aquilo que Deus quer que eu faça. É aquilo que Deus quer que eu faça. E como eu sei o que Deus quer? Através da vida de oração. Por fim, São Francisco de Sales, na conservação e aquisição dos bens terrestres, imita as crianças, que segurando-se com a mão na mão do seu pai, com a outra se divertem em colher frutos e flores. Quero dizer que te deves conservar continuamente debaixo da dependência e proteção do teu Pai do céu, considerando que ele te segura pela mão, como diz a Sagrada Escritura, para te conduzir feliz ao termo da tua vida. Ao termo da tua vida. Em tempos e tempos, volta a olhar para ele e ver se tuas ocupações lhe são agradáveis. Toma principalmente cuidado que a cobiça de ajuntar maiores bens não te faça largar a sua mão e negligenciar a sua proteção. A cobiça pelos bens do mundo, a gente solta a mão de Deus e vai com as duas mãos cobiçar o que é do mundo. Ele disse não, essa mão tem que estar segura em Deus. A outra, a gente vai trabalhando e fazendo o que tem de fazer. Essa mão é a oração. Essa mão é o contato com Deus. Porque se ele te abandonar, não poderás mais dar um passo sequer sem cair. Assim, nas ocupações ordinárias que exigem muita atenção, pensa mais em Deus do que nos teus negócios. E se forem de tal importância que ocupam toda a tua atenção, nunca deixe de levantar de vez em quando os olhos para Deus. Como os navegantes que para dirigirem um navio, mais olham para o céu do que para o mar. Olha que bonito. Mas olham para o céu do que para o mar. Fazendo assim, Deus trabalhará contigo, em ti e por ti. Teu trabalho te trará toda a consolação que dele espera. Olha mais para o céu, né, do que para o mar como navegante. Olha mais para Deus do que o volume das coisas que tens a fazer. Se entramos para fazer sozinho, vai ser pesado, vai ser difícil. Mas se Deus faz comigo, é leve,
é suave. É leve, é suave. Santa Teresa de Ávila: não vos espanteis, filhas, com as muitas coisas que é necessário considerar para iniciar essa viagem divina. Voltando agora aos que desejam seguir por ele e não parar até o fim, que é chegar a beber da água da vida, como deve começar? Digo que importa muito ter uma grande e muito decidida determinação de não parar enquanto não alcançar a meta. Surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não se tenha força para prosseguir, mesmo que se morra no caminho ou não suporte os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo, não pare. É a determinação de Santa Teresa. É a determinação de não parar, de não retroceder, de ir até o fim. E cada obstáculo, cada dificuldade faz dele os trampolins. Sobretudo aqueles que são interiores. Que eles te unam ainda mais ao Senhor. Que eles te façam reconhecer a tua fraqueza. Porque quando sou fraco é que sou forte. Segundo Coríntios 12, meditávamos no rosário. O Senhor vai dizer, quando São Paulo pede para que retire aquele espinho na carne, o Senhor vai dizer: basta-te a minha graça. Muito mais do que o resultado, Deus quer te ver lutar. Deus quer te ver lutar, hoje de maneira especial, contra a preguiça, contra a negligência, contra esta assídia terrível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Sempre sejam louvados.